Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, bem-vindas para mais um podcast da RH Gestor. Eu sou o Wilson Teixeira, estou aqui ao lado do César Carvalho, do Marcelo Alvo, para discutir hoje com vocês um tema muito interessante que é as pessoas na indústria 4.0. Quem são elas? Como é que o RH pode atuar dentro da indústria 4.0? Mas antes, de começar, vamos pedir aqui o pessoal para se apresentar, né? O César vocês já conhecem. Vou passar aqui, César, para o Marcelo se apresentar primeiro. Por favor, Marcelo. Marcelo, é uma honra te receber aqui no nosso podcast. Marcelo é uma pessoa que eu admiro muito pelo conhecimento que tem, pelo tempo de amizade, mas mais que isso, principalmente pelo seu profissionalismo, uma carreira de dar inveja, com muito conhecimento. E hoje a gente tem a oportunidade de vamos explorar, você saber como vive, como anda, como come, como é que é a visão de alguém com o teu gabarito. Mas fica à vontade para falar um pouquinho da sua carreira, para que as pessoas também, quem não te conhece, ter essa oportunidade. Legal, obrigado, legal, muito obrigado aqui, parabéns pelo projeto, pelo podcast do RH Gestor. Legal estar com os ouvintes de vocês aqui, para quem está nos assistindo, nos ouvindo. Eu sou o Marcelo, estou aí com 39 anos de profissão, basicamente os últimos 20 ajudando a indústria, né, vários tipos de indústria, mais voltado realmente à indústria da manufatura, sofrendo as dores e as benesses desse setor, às vezes tão maravilhoso na sua grandeza, na infinidade de possibilidades que ele tem, e às vezes também um pouquinho na dor do setor, como a indústria tem modernizado muito, mudado muito os recursos, né, eu brinco que a cada semestre parece que a gente tem uma nova indústria para criar. E aí estou aprendendo todo dia também com esses processos de inovação e esse mundo de aceleração exponencial. Não, muito bom mesmo, Marcelo. Marcelo também, pessoal, ele já tem uma longa história empreendedora também, já foi dono de consultoria, uma das maiores consultorias aí do Paraná, que eu sei que era, né, consultorias tributárias. Além de também ter outros negócios próprios também. Então, assim, acho que você também sentou, né, e sempre está sentado na cadeira do dono ali também. Eu acho que a gente vai conversar muito sobre isso hoje, porque, bom, primeiro vamos lá, vamos começar nosso tema aqui hoje, né? A gente brinca lá na RH Gestor, né? Hoje 80% do nosso portfólio são formados por indústrias, dos mais variados tipos. Grande parte dos nossos clientes são indústrias. E muito se fala da indústria 4.0. A gente está no momento da indústria 4.0 e tudo mais. Só que às vezes quando a gente vai atuar e vai olhar para a gestão de pessoas, a gente costuma brincar que às vezes a gestão de pessoas da indústria está ali 1.0 a álcool ainda, né? Falta muito ainda para que a gestão de pessoas entre também na indústria 4.0. Então eu queria começar sabendo de você o teu olhar sobre isso, mais macro mesmo. Como que você enxerga hoje gestão de pessoas dentro da indústria? Maravilha. Eu posso dizer, César e Will, que eu sou uma exceção à regra que senta numa cadeira de um diretor maior de uma corporação, de um executivo, né? Seja a denominação de diretor superintendente ou CEO, né? Que é o cargo que eu ocupo hoje. Mas eu acho até engraçado, porque eu sou um dos poucos profissionais de RH que senta numa cadeira de um diretor geral. Porque a maioria das pessoas que sentam nessa cadeira vem da área de finanças, né? Então são pessoas geralmente mais cartesianos, mais número, e eu sou um dos poucos que sento numa cadeira de diretor-geral de uma corporação, vindo da área de RH. Minha natureza é RH, eu nasci dentro de RH, não se chamava nem recursos humanos, se chamava departamento de pessoas, ou departamento de pessoal, e as nossas relações com pessoas era fazer folha, emitir olerite, e pegar e assinar rescisão e controlar os processos rescisórios. Mudou muito, nós tivemos grandes transformações na linha do tempo. Quando eu olho, eu comecei isso daí em praticamente 1984, tá, dentro da área de departamento pessoal, e eu vejo a evolução que nós tivemos hoje. Estamos em constante evolução, mas eu diria que, até usando um clichê meio popular, nunca na história desse país se cuidou tanto e se preocupou tanto com as pessoas como nós estamos preocupando agora. E quem não jogar esse jogo está fora do jogo. Porque pessoas hoje é a diferença, é o que vai fazer a diferença, principalmente nessa indústria 4.0, onde se pensa que o grande diferencial é a tecnologia da informação ligada à automação, e o pulo do gato não está aí, está na interação realmente das unidades de recurso
com as pessoas, como nós vamos trabalhar o potencial dessas pessoas. O ser humano continua indispensável, vai ser indispensável sempre. Inteligência, indiferente de inteligência artificial, inteligência de qualquer tipo de automação, tipo de tecnologia, o ser humano faz a diferença dentro dos processos da manufatura. Tá? Seja uma empresa mais automatizada ou menos automatizada. Voltando aqui um pouquinho para essa relação de indústria 4.0, eu gostei da tua frase e eu acho engraçado, porque a gente não está nem dando bom dia para as pessoas e quer falar em indústria 4.0. Cara, começa dando bom dia. Acho que é o segredo para a gente poder fazer uma grande transformação dentro das indústrias. Eu nunca vou ter uma indústria pujante, uma indústria altamente produtiva, e o nome do jogo hoje é produtividade. Nós enfrentamos mercados altamente competitivos em termos de preço e daquilo que se entrega. Então, como que eu vou? Por que você vai escolher o meu produto? Tá? E o preço hoje tem sido um diferencial, sim. Nós vivemos momentos difíceis de inflação, o poder de compra das pessoas foi muito corroído nos últimos anos, principalmente pós-Covid. Nós tivemos, assim, se nós pararmos para analisar, um achatamento da curva de salários, o poder de compra do trabalhador ele está muito mais achatado, e agora as pessoas estão procurando promoção, procuram melhor oportunidade. Então, como eu conseguir entregar esse produto com o melhor preço e criando uma melhor experiência, demonstrando essa melhor oportunidade para o meu cliente? E eu preciso de pessoas mais produtivas, principalmente dentro da cadeia industrial. Tá? Eu estou dentro de uma indústria de manufatura, sei dessa realidade. A gente fala muito de 4.0, mas rapaz, se a gente vai chegar no 3.0, eu já estou brincando que eu estou no lucro. Tá bom. Tá bom. Tá? Porque realmente nós estamos muito distante ainda de um conceito de Alemanha, de um conceito de países desenvolvidos. Ainda falta muito para a nossa indústria. A retórica é bonita, mas na prática as ações concretas, aquelas que transformam realmente o resultado, quer mexer no custo, quer mexer no produto, quer mexer na sua entrega, quer ter uma experiência com o teu produto e aquilo que você faz e o que você predispõe a fazer, ainda a distância disso é muito grande na prática. Não, legal. E César, você, que eu sei também já fez bastante a implantação, né, de software e outros sistemas também, não só na área de RH, mas tendo o RH como principal stakeholder ali, o que você vê hoje de desafio que tem aí? Por exemplo, que o Marcelo falou, né, ele contextualizou para a gente que realmente hoje ainda está um pouco aquém, mas que tipo de desafios você tem passado quando você vai implantar o RH Gestor ou os outros softwares que você já trabalhou dentro da indústria? Eu acho que a pergunta é bem interessante, porque isso que o Marcelo colocou, a gente fica falando do 4.0, a gente nem saiu direito do e-mail, né? Por exemplo, a questão do bom dia. Eu tive agora recente visitando uma indústria de sofás, e eu pude perceber, por exemplo, só pegando aqui um gancho aqui do Marcelo primeiro, que a gestora de RH, por onde ela passava, o carinho que as pessoas tinham por cumprimentá-la e ela com as pessoas, ou seja, você viu um ambiente muito mais humanizado, sendo todo mundo todo mundo trabalhando duro na produção, naquela barulheira, na dinâmica que precisa. Mas você via que é uma empresa preocupada com as pessoas, onde há o comprometimento das pessoas com o negócio. Então, até quem estava, a gestora que estava era a Cláudia, isso me chamou muita atenção pelo exemplo, que o exemplo ele move, né, a multidão e tudo. Agora, assim, com relação aos desafios, o que eu vejo é, assim, olhando um pouquinho da história, a gente vê que sempre o RH foi de altos e baixos. Então, pegar lá, acompanho isso acho que desde 94. Daqui a pouco o RH está uma febre agora de dar benefício, faz isso para as pessoas, e daqui a pouco vem uma crise econômica, a indústria passa dificuldade e acaba com o RH, corta tudo. Daqui a pouco melhorou o caixa, sobe tudo de novo benefício. Só que eu estou vendo um movimento diferente hoje, e muitas empresas já estão se movimentando isso, elas estão conseguindo enxergar agora, isso o Marcelo vê se ele concorda com isso, que o resultado vai ser gerado pelas pessoas que estão contigo, pelo nível de comprometimento. Então hoje as empresas estão investindo em pessoas que estão focadas em gerar resultado. Então acho que hoje o nível pelo menos esperado não é o que ainda acontece, acho que a gente está bem longe disso, mas já vejo um movimento diferente do que acontecia na história lá atrás, de que era
o benefício pelo benefício e se acabar o benefício tanto faz, eu só dei benefício porque eu tinha resultado. Não, eu participei de um curso da Cambridge agora e a gente discutiu muito isso. À medida que as empresas estão evoluindo e está havendo uma cobrança grande dentro da indústria, para quê? Para que você tenha pessoas comprometidas, qualificadas, pessoas que não saiam da empresa. Porque você perde um ativo muito grande em questão de conhecimento, à medida que o teu turnover é alto, que pessoas estão insatisfeitas, elas vão te gerar muito mais prejuízo e tudo. Então, acho que o desafio hoje é conseguir fazer uma boa gestão de pessoas para você ter um conhecimento coletivo de pessoas focadas em resultado, em entrega. Então, assim, no caso é a valorização das pessoas. Não é um fazer por fazer, faz com objetivo. As pessoas precisam se sentir pertencentes, elas precisam se sentir que elas pertencem ao processo, elas precisam vibrar, elas precisam ter a conquista, porque elas também têm sonhos. Igual a gente tem sonhos nas nossas empresas, as pessoas também têm sonhos, então a gente precisa suprir isso. Então eu vejo que acho que um desafio hoje é conseguir levar esse nível de respeito ao ser humano. Não é porque ele é colaborador que ele não é um ser humano, respeito como ser humano, e ele também entender que o empresário não está contra ele, o empresário ele quer gerar, ele precisa gerar negócio para ele gerar mais emprego, precisa dar lucro. Então assim, lucro, a gente até brincou nesses dias, eu vi um podcast, alguém, a CEO da empresa, ela disse assim, a nossa empresa ela é humana, mas ela não é filantrópica. Ou seja, eu preciso cuidar de pessoas, mas eu preciso gerar resultados. Muito bom. E aí, Marcelo? Bom, o César falou de bastante coisa, né? Vamos tentar puxar algumas frases, algumas palavras-chave da tua fala aqui, que eu acho que são muito importantes. Primeira coisa, quando nós falamos de humanização, acho que foi uma das primeiras palavras que você usou aqui na tua fala. Todo mundo usa muito essa expressão, o que é criar relações humanizadas dentro da organização. Né? Vamos dar alguns contextos e colocar algumas realidades? Vamos pegar, por exemplo, hoje uma realidade de contexto salarial dentro das organizações, principalmente dentro da indústria. Tá? Vamos olhar um piso salarial médio que eu vejo, pelo menos numa região aqui, a qual eu estou inserido, de região para região isso pode mudar, mas vamos colocar um contexto de R$ 1.800 como piso salarial. Tá? Eu queria agora que a gente parasse para pensar em R$ 1.800. Eu estou falando de humanização. Eu ganho R$ 1.800, tirando meus descontos lá, que agora imposto de renda paga uma coisa, tudo, nem lembro agora a tabela como é que está certinho, mas vamos colocar ali desconto de INSS, um desconto de vale transporte, alguma coisa que tem ali, vai sobrar lá R$ 1.400 para esse camarada, 1.400 e poucos reais para ele. R$ 1.400. Isso é contexto de humanização? Vamos pensar num chefe de família, e eu sou patrão. Eu estou falando aqui entendendo os dois lados da moeda, para quem paga e para quem recebe. Tá? Mas R$ 1.400 para um chefe de família que tenha 2 filhos e a mulher trabalha em algum outro serviço, ganha alguma coisa próximo disso. Você acha que esse camarada chega na casa dele e ele é tratado com dignidade e respeito pelo prover do lar que ele dá? Você acha que esse chefe de família tem condição de uma vez por mês levar a família dele para um restaurante, jantar fora, comer uma pizza com os filhos dele? Qual é o nível de respeitabilidade e dignidade que ele tem dentro do lar dele? Como é que eu posso pegar esse indivíduo, jogar para dentro de uma organização e pedir para que ele seja motivado, produtivo e engajado com a empresa? Desculpa. São duas coisas que parece que não se encontram na mesma frase. Então, quando nós olhamos, nós precisamos entender a dignidade e a humanização como palavras diretas e intrinsecamente ligadas. Para isso, nós temos que ter uma coisa chamada empatia. E promover isso dentro da empresa nas mais variadas esferas, acho que é a primeira proposta que um RH tem que ter. Essa realidade, então agora eu vou pagar 6 mil para todo mundo. Talvez eu quebre minha empresa, porque o custo fixo dela, talvez vai deixar minha empresa fora do ponto de equilíbrio, porque ninguém faz isso. E não vou nem entrar muito nesse mérito, mas vamos entrar no mérito de dignidade. Por si só, a sociedade, meu meio e a respeitabilidade que eu tenho dentro do contexto da minha família talvez não é o mais adequado. A vida me dá muita pancada, a vida é muito injusta comigo no dia a dia, dentro dessa realidade que eu estou contando.
Aí eu entro para dentro da empresa e eu sofro pressão, cobrança, quero que você seja produtivo, engajado, tem que se comprometer com a empresa, né? Mas espera um pouquinho, eu levo tanta pancada, eu obedeço, eu não me comprometo. A partir da hora que esse ambiente, aí sim, papel de recursos humanos, começa a medir, criar dados preditivos, criar dados de como essas pessoas se sentem, como elas se comportam, como que é o meio dela, e eu começar a dar dignidade, senso de pertencimento, ouvir a voz, colocar realmente o seu pensamento aqui, nem que você não for considerado todas as vezes, mas que você tenha a capacidade de falar para a tua coletividade, para o meio que você está inserido. Se no meu ambiente de trabalho as pessoas me tratam de maneira digna, eu tenho uma predisposição maior, mesmo com a diversidade que a vida me impõe, a eu me comprometer mais com esse ambiente. E o nome do jogo, principalmente quando nós falamos em indústria, são dois: produtividade e eficiência. O que é a produtividade? É o quanto eu consigo produzir com um determinado recurso disponível. E esse recurso tem custo. O recurso pode ser tempo, o recurso pode ser gente, o recurso pode ser cabeças, os recursos podem ser insumos, matéria-prima. E a eficiência é, a partir de um tempo definido como padrão, o quanto eu, na hora de eu desempenhar, de eu transformar a manufatura, consigo me aproximar daquele tempo padrão esperado, medido e desejado. Isso tudo se faz por uma coisa chamada ritmo. Não é só a disponibilidade de gente e tempo, mas é o ritmo pelo qual eu coloco no emprego naqueles trabalhos, nas atividades que eu faço do dia a dia. E o ritmo está ligado diretamente à minha disponibilidade de agir. E a minha disponibilidade vem a partir do que eu penso, do que eu sinto e, consequentemente, daquilo que eu vou agir. E isso está ligado a eu ter esse processo de humanização contextualizado a uma série de ações que pode ser até uma escuta ativa dentro da empresa, que pode ser um canal de comunicação, que pode ser o envolvimento em comitês, que pode ser eu trazer, de repente, educação corporativa, de repente eu trazer até um curso de finanças pessoais, ajudar as pessoas a entender suas dificuldades de vida. Humanização é eu entender as necessidades básicas do ser humano. E a partir da hora que eu começo a entender as suas necessidades, pode ser que através de programas internos de relações, recursos humanos, a gente consiga se aproximar, dar um pouquinho mais um trabalho humanizado, num meio humanizado e através de relações mais sadias e entendendo muito mais as suas necessidades e não a minha perspectiva do que é engajamento, produtividade, mas entendendo sobre a sua perspectiva, das suas dores, como que eu poderia me relacionar melhor com você. Aí eu acho que a gente começa a falar de uma gestão 4.0, porque o resto envolve tecnologia, envolve automação, mas parte principalmente ritmo e interesse genuíno daquele que está metendo a mão na transformação da manufatura. Não, legal. E uma das coisas, um dos pontos que você coloca, para mim é um dos principais dificultadores assim, dentro de qualquer indústria, né? Hoje uma indústria pequena, ela tem mais de 100 colaboradores, ela é uma... ou seja, o negócio tem uma característica de ter muita gente, né? E a gente costuma ouvir isso muito no dia a dia, lidando com os nossos clientes e também conversando com empresários, né? Parece que eles dividem a indústria em dois pontos. É o chão de fábrica, parece que existe uma entidade, né? Um ser chamado chão de fábrica, que é totalmente diferente, diferente do administrativo. Isso aí várias vezes a gente já tentou conversar e a gente, conversando, o pessoal fala assim, não, mas eu não quero conversar aqui do RH de gestor só para o administrativo. Quanto que vocês podem fazer para mim aí só para o administrativo? Não quero colocar o chão de fábrica. Esse pessoal não vai participar. Eles não sabem nem usar a tecnologia. Eles não sabem usar a tecnologia, né? É o que eu sempre falo, né? Duvido que cada um tem um smartphone conectado ao WhatsApp. Você consegue fazer gestão de pessoas por aí. Os 400 funcionários que eu tenho, todo mundo se comunica com a ferramenta, a gente usa a ferramenta do RH Gestor, todo mundo se comunica, faz solicitação, faz pedido, interage, elogia, reclama pelo aplicativo. Exato. Essa é uma forma de eu criar canais de escuta ativa com as pessoas. E nessa complexidade aí tem um ponto importante. Eu queria ouvir tua opinião sobre isso, porque, então, indústrias são, por natureza, lugares com bastante pessoas, com bastante colaboradores. Geralmente, o RH da indústria é um RH que, em termos de headcount, de número de pessoas, colaboradores ali dentro, é bem chutinho também. Então, a gente está falando que, poxa, uma indústria aí que tem
2, 3, 4, vá até 10 colaboradores ali dentro do RH, para uma indústria de 1.000 colaboradores, não dá para fazer gestão de pessoas feito só pelo RH. Isso é um papel que a liderança também tem que assumir de gestão de pessoas. Como que você acha que dá para a gente poder melhorar essa equação? Assim? Como que o RH consegue cascatear as ferramentas, as metodologias, os processos de gestão de pessoas para as demais lideranças da empresa fazer também gestão de pessoas? Boa pergunta. Do milhão essa, tá? Eu vou até tomar um negocinho. Esse negócio aqui é bom que vocês colocarem, rapaz. Gostei desse preparo aqui. Esse aqui é a primeira linha. Você merecia coisa melhor. Olha, tá? eu vou falar a verdade pra você. Não, mas esse daqui tá caprichado, hein? Eu vou até fazer um suspense aqui, mas esse aqui tá bom. Esse aqui é a primeira linha, meu. Esse aqui E forte, é água Principalmente mineral. Né? A raspa de maracujá é principalmente a melhor. Meu amigo, eu diria pra você assim, essa pergunta do milhão que você fez, quando a gente tem uma expressão, eu vou fazer uma analogia aqui, é uma grande expressão matemática. Isso é um conceito de matemática. Quando você tem uma expressão grande, como que a gente começa resolvendo ela? Por partes. A gente separa as partes e essas partes depois vão compor o todo. Exato. A mesma coisa nós fazemos, analogicamente falando, com uma estrutura de RH. Não vem com um projeto muito grande e eu tenho um conceito comigo mais da experiência do que de qualquer ciência, mais de tomar pancada, mais do que não deu certo. E se você me perguntar aqui se eu tenho mais casos de sucesso, eu tenho um monte de casos de insucesso. E eles me ajudaram hoje a conseguir ser uma pessoa mais assertiva. Os meus casos de insucesso. E baseado neles, eu diria que a gente tem que começar devagarzinho, pelas bordas, comendo aos poucos, né? O ladinho mais frio. E como que a gente faz Comendo isso? pelas beiradas, como diz o mineiro. Né? Você, como um bom mineiro, sabe que tem que comer pelas bordas, né? O que a gente faz geralmente? Primeiro você coloca as pessoas para escutar. Antes de você falar, interagir, você precisa aprender a escutar. O primeiro processo é isso. Então o que nós fazemos? Vamos começar a reunir as nossas lideranças. A gente fala tanto que a gente quer líderes mais participativos, líderes mais ativos, mas eu deixo eles falarem. Eu deixo eles ouvirem, eu informo o que está acontecendo dentro da empresa, eu coloco verdadeiramente o que é a minha cultura, ou a minha cultura é clara dentro da organização? Muitas vezes não é. Tem uma gestão que eu conheço bem dentro de indústria, principalmente as indústrias mais familiares, menos em escalas profissionais, que é a cultura da dor. A cultura da dor funciona assim, se hoje dói, eu grito para cá. Se hoje dói ali, eu grito para lá. Se amanhã dói lá, eu grito para lá. Não funciona. Na verdade, a gente tem que ter qual é a linha mestra do que eu vou seguir. Lógico, quando nós falamos de planejamento estratégico, hoje os planejamentos estão num tempo muito menor. Eu brinco que em 98 eu fiz um planejamento, na época eu estava na Coca-Cola, participei de um planejamento estratégico para os próximos 10 anos. Nós fazíamos planejamento para 10 anos. E íamos revisando isso anualmente, logicamente com relação aos seus indicadores de performance, né? Mas o planejamento era feito para 10. Me fala se a gente consegue fazer para 2 hoje. Cara, eu estou desafiando aqui quem faz um bom planejamento para 2, num mercado volátil, inconstante, igual esse, efêmero, impossível fazer planejamento de longo prazo. Eu estou brincando que eu estou fazendo planejamento a cada 3 meses, do jeito que o mercado está. E eu estou sofrendo, porque a minha cadeia industrial mexe direto com o varejo, e esse é o que mais está sofrendo no momento que nós estamos vivendo agora. Então, o planejamento é mensal, feito com direcionamento trimestral, e eu refaço esse orçamento mensal e orçamento base zero, e eu vou construindo conforme o calor e a temperatura que o mercado vai impondo para a gente. Mas como que eu faço isso e chegar lá nas pessoas? É muito engraçado que em momentos de crise, todo mundo fala assim, ai, meu emprego, meu emprego. Meu emprego? Cara, a nossa empresa. Porque o meu emprego é a nossa empresa. E o quanto da cultura e o quanto desse negócio você sabe? Qual é o teu verdadeiro papel aqui dentro? Qual é o teu papel de disseminar? A gente sempre brinca, tem um número meio mágico, né, que a gente aprende. Quanto processo de mudança, processo de transformação, ou grande crise, ou grande dor, você vai ter sempre 25% de promotores, pessoas que querem promover mudança, querem se engajar, querem que a coisa aconteça. Você vai ter 25% de detratores, aqueles que se puder puxar para baixo, vão puxar. E você vai ter 50% que vai para onde quem tiver mais força leva. Quando a gente fala isso, como nós comunicamos? Como nós escutamos pessoas dentro da nossa empresa? Não adianta eu querer delegar RH para os outros. Eu primeiro preciso aprender a fazer o indivíduo conversar com gente, ouvir e falar com gente. E ouvir não é como a gente está acostumado, que a gente fala com alguém, esperando ele terminar a fala dele, já com a minha pergunta pronta.
Ouvir é eu entender e tentar se aproximar da camada mais profunda da empatia, que é eu tentar me aproximar da dor que você tem. Porque a dor que você tem eu nunca vou sentir. Ela é sua, ela é individual, ela tem uma característica pessoal. Mas eu posso tentar me aproximar de sentir essa dor. A sua dor nunca vou sentir. E a partir da hora, quanto mais eu me aproximo disso, mais chance eu tenho de tocar 2 lugares que te arrastam. Tua mente e teu coração. O marketing faz isso, não faz? Ele tenta tocar a mente e o coração das pessoas. E em humanas a gente faz isso. Tentar tocar a mente e o coração das pessoas. Criando canais os mais simples possíveis, com baixíssimo investimento. Onde você promove encontros, onde as pessoas falam, onde elas escutem de maneira clara os problemas, onde elas entendem. Eu conheci uma frase de um empresário, estava escrita atrás da mesa dele. E na frase estava escrito assim: lucro não é tudo na vida, mas é igual o oxigênio, fica sem ele para você ver. E eu achei tão forte aquilo. E aí eu parei para pensar. A gente tem um empresário aqui também que tinha um quadro essa disso. frase. O lucro é como respiração, não é o motivo da vida, mas é uma forma de provar. Fica sem ele. Se você está vivo ou não. E quem disse que as pessoas não têm que entender essa realidade? Se criou uma narrativa distorcida, né, na minha opinião, aonde parece que quem tem lucro é um capitalista insensível e dominador e, sei lá, inimigo do... Gente, a empresa só existe porque ela gera lucro, para que esse lucro se converta em novos investimentos que cria a possibilidade de longevidade e perenidade daquele negócio. E se as pessoas não entenderem isso de maneira clara, real e perceptível no dia a dia, no sentido de olhar seus processos, olhar seu desempenho e como eu posso contribuir para que essa empresa tenha mais lucro. Eu aprendi uma coisa, me perguntaram assim: você quer um patrão quebrado? Nunca. Eu quero um patrão muito rico, porque o quebrado é certeza que eu não vou ganhar nada com isso. Agora, se eu tiver um patrão muito rico, pode ser que eu vá ganhar alguma coisa com isso. Então, todos os processos começam com canais simples de escutatória, de envolvimento, de comitês, de participação. Num segundo momento, a gente vem para o que nós chamamos dos hard skills. Aí sim eu vou ter que promover alguns conhecimentos técnicos, porque se fala muito pouco dentro das empresas, a gente quer tanto que os líderes saibam um monte de coisa, mas vamos lá. Quanto tempo a gente gasta para ensinar alguns frameworks básicos para uma indústria? Para líderes de produção, para possíveis líderes, futuros líderes, porque eu não tenho que treinar só líder, eu tenho que treinar aquelas pessoas que são influenciadores, formadores de opinião e futuros líderes dentro da empresa. Como que eu gasto e invisto, não vou falar gasto, como que eu invisto tempo para ensinar frameworks dos mais básicos possíveis, como um 5W2H, como um PDCA, como um Ishikawa, as ferramentas mais elementares para analisar a relação de causa e efeito de problemas, solução de problemas, como que eu ensino um MASP, como que eu faço para traduzir isso para uma linguagem simples, acessível, talvez até para pessoas que não tenham nível superior, mas tudo é possível se ensinar. Tudo significa método, didática. A andragogia está aí para isso. Ela é um grande método de ensinar adultos. Como que nós criamos situações complexas e didaticamente traduzimos isso para aprendizado simples, para que as pessoas entendam. Olha, sempre que você for tomar uma decisão, fazer alguma coisa, checa isso aqui, faz as 5 perguntas, né? Porque com 5 porquês é capaz que você já encontra a causa raiz do problema. Como que eu posso entender a relação de custo-benefício daquilo que eu estou fazendo? Porque senão eu acabo me lançando a fazer ideias muito bonitas, mas que não agregam nada para que a empresa possa obter lucro. E sem lucro ela não vai se movimentar. Nós não nos movimentaríamos. Se coloca na situação, lembra no caso da empatia? Quando eu coloco a empatia no campo de eu me colocar no lugar do colaborador, esse também tem que se colocar no lugar da empresa. Essa simbiose precisa existir. Um existe porque o outro existe. E eles têm que entender suas necessidades, suas realidades, para que ambos possam, dentro dos seus limites, poderem se ajudar. Eu acho que isso seria inteligente para a indústria. E eu acho que um RH 4.0 começa entendendo essas relações e criando elas faseadas para que você possa ter versões de melhoria a cada ciclo que você passa dentro da relação de trabalho. E aí, Marcelo, César também, se quiser contribuir aí, eu acho que é muito interessante nesse sentido a gente ter um plano claro também de desenvolvimento do RH, da pessoa, da responsável ali pelo RH da empresa, independente se for o diretor ou se for um RH mesmo contratado. No ponto de vista de vocês, assim, o que vocês acham, por onde que vocês começariam, né, Marcelo, lá na empresa, por onde que vocês começaram? Como é que vocês começaram a desenvolver
esse RH, seja em hard skills, soft skills, enfim, para eles poderem ter essa visão? Nós vivemos, se eu pegar hoje, tá? O momento que nós vivemos são momentos, eu sempre brinco que depende do contexto que nós estamos inseridos. Se eu falasse há 2 anos atrás, nós estávamos num contexto de crescimento e desenvolvimento. Se eu falar hoje, exatamente no meio do ano que nós estamos vivendo, eu diria que é um contexto, quando nós falamos em direcionamento estratégico, nós temos 3 tipos de perspectivas que você pode ter. Você pode estar numa perspectiva de crescimento, então suas estratégias, suas ações são voltadas a processo de crescimento. Você pode ter uma perspectiva de manutenção, onde a estabilização, posicionamento, demarcar território, nichar território, então isso é uma estratégia que a organização pode seguir. Ou eu diria que a gente pode ter uma estratégia, que é a que eu estou vivendo agora, que é de sobrevivência. Tá? E numa estratégia de sobrevivência, cada desperdício, cada despesa, cada custo desnecessário, ele é nocivo e ele é mortal para uma companhia. Então, nós precisamos ter pessoas preparadas para enfrentar qualquer um desses movimentos. Porque senão é muito gostoso quando você está num processo de desenvolvimento. Vamos treinar, tem recurso, tem budget para fazer isso. O primeiro elemento é ter pessoas preparadas para entender que os contextos mudam e você tem que estar disposto e preparado para enfrentar cada um desses contextos com a mesma energia e alegria do outro, indiferente de qual o contexto que nós estamos vivendo. Esse é o primeiro ponto. A partir desse pressuposto que eu tenho a pessoa preparada para enfrentar esse movimento, eu preciso de uma pessoa com facilidade e capacidade de se fazer entender. Mais do que ser uma pessoa predisposta para a ação, eu preciso de alguém predisposto a engajar os outros para a ação. E uma pessoa com um bom canal de comunicação, e se não tiver, isso é possível se desenvolver, se treinar, para que a minha capacidade de se fazer entender, não sobre as minhas perspectivas, mas sobre uma perspectiva global e entendendo os públicos-alvos que eu tenho, porque dependendo do público que eu estou falando, é um nível de comunicação diferente, isso vai facilitar e permear nós continuarmos mantendo firmes a nossa cultura, o propósito da nossa empresa, mas em momentos de contextos econômicos ou de contextos situacionais da empresa diferentes. E no terceiro ponto, nós precisamos ter um plano mestre de desenvolvimento. O que é o plano mestre? Em RH a gente faz o LNT. Fazemos os levantamentos de necessidades para desenvolver treinamentos, mas o que nós temos que ter é um plano mestre. Para o nosso negócio, para o que nós queremos. Embora a gente brinca muito hoje de fazer planejamento mais curto, interstícios mais curtos, mas o direcionamento, os pilares estratégicos da minha empresa, eles são de longo prazo. Como eu quero me posicionar, que tipo de produtos eu vou ter, que mercados eu vou atuar, né? Então, esse direcionamento dos pilares estratégicos, eles vão acontecer. A partir que eu tenho direcionamento de longo prazo, direcionamento, eu não estou falando planejamento, tá? Eu sei que tipos de competências e habilidades e que time eu preciso para isso. Então, embora o budget determine o recurso alocado para um determinado período, e nesse período agora eu diria que meu budget está bem pequeno, tá? Porque eu preciso alocar recursos em áreas onde eu consiga fazer a venda, o processo de venda mais rápido, com maior fluidez e com a melhor rentabilidade possível, dentro da realidade que nós estamos vivendo. Mas eu preciso ter um direcionamento mestre de competências que vão ser instauradas dentro do negócio. Posturas, atitudes, competências, seja o chá ou qualquer outro método similar. A partir disso eu tenho o plano. Se hora eu tive que dar uma recuada no budget, ou hora eu vou apertar e soltar mais budget para isso acontecer, mas o plano já está desenhado. Então nós precisamos ter um plano. E o plano não pode ser desenvolvido conforme a dor. Porque o meu plano continua sendo o mesmo. A alocação do recurso é que pode descolar na linha do tempo, mas o meu plano é o mesmo. Então, eu diria para você que esses são os 3 pontos principais. Primeiro ponto, precisamos de um canal de escuta. Primeiro, ter a pessoa certa. Criar bons canais de escuta e ter um plano direcionador das competências a serem desenvolvidas para o time. Aí, se eu tenho tudo isso na linha do tempo, isso vai acontecer conforme o budget que eu estiver liberando para isso. Mais recurso, mais velocidade para isso acontecer. Menos recurso, mais distância para isso se instaurar. Sensacional. Eu dentro da fala do Marcelo, me lembrei de 2 cases. Um de um cliente nosso e um de um empresário que uma vez me procurou. Eu vou falar primeiro é uma indústria de confecção. Essa questão de você de escutar e você fazer o básico. Não queira fazer tudo de uma vez só. E essa indústria ela estava num momento de que ela tinha condição de expansão, porém começava a patinar por problemas internos. O que eles começaram? Começaram a usar, e isso me chamou a atenção.
porque entra um pouco esse conceito, mas era com o chão de fábrica e tal. Eles começaram a adquirir a cultura do feedback, do one-on-one. E me chamou a atenção, porque a gente acompanha, né? Eles estavam sempre fazendo a gestão e evoluindo nisso, evoluindo. Aproximadamente depois de um ano, uma cultura que se estabeleceu em toda a empresa. E aí eu, por curiosidade, eu sempre pergunto, qual foi o resultado que vocês tiveram? Por que vocês fizeram isso? Olha, nós tínhamos muito problema de ruído, nós tínhamos uma rotatividade forçada alta, tinha muitos problemas de processos aqui dentro, e aí sim, aí entra que ambiente você trabalha onde aquilo vira um campo de guerra. E aí depois começaram a implantar a cultura do feedback, que eles praticamente zeraram o turnover forçado, porque agora há alinhamentos entre líder e liderado, as pessoas agora se sentem ouvidas, elas se sentem pertencentes do processo, porque há uma discussão das coisas que acontecem. E aí ele falou assim, e o próximo passo agora? O próximo passo, como nós vencemos agora essa parte aqui do feedback, nós vamos avançar agora para a parte de treinamento. Exatamente o que você colocou, só que agora numa questão prática, um testemunho prático que eu tive. Eles tem um monte de coisa para você fazer no RH? Tem, uma enormidade de coisas. E sempre o pessoal fica olhando, a empresa está fazendo tal coisa, então vamos fazer. Não, essa empresa está fazendo, vou fazer o que precisa ser feito. Acabar isso aqui, eu avanço para outro. Então, pelo menos eu gosto dessa ideia de consolida e avança, do que senão você começa a deixar a ponta solta para todo lado. E um outro caso interessante foi quando nós estávamos em São Paulo, no Conar. Aí a gente estava com um painel de todas as funcionalidades da RH Gestor. E aí chegou o dono de uma indústria de peças. Ele ficou olhando, eu fui conversar com ele, ele falou assim, eu queria entender, eu queria saber de cargos e salários, avaliação de desempenho, eu queria saber que você me explicasse isso e tal. Aí eu perguntei para ele, mas quantos colaboradores você tem? Você tinha aproximadamente 100 colaboradores. E aí eu vi que ele não dominava muito o assunto, não era a praia dele, aqueles monte de coisa, mas alguém tinha dito para ele que aquilo lá era legal, aquilo lá era o caminho. Eu falei, você está realmente interessado em fazer cargos e salários, fazer avaliação de desempenho agora? A maior parte do teu pessoal não está na produção. Não está na produção. O teu problema não é que você precisa produzir mais, com eficiência, com menor custo e com menor desperdício. Não é isso que eu preciso. Olha, por que você não muda? Ao invés de você ficar pensar em fazer esse monte de coisa, faz o básico. Você já não tem um salário definido, coloca um bônus para os teus colaboradores na produção para que atinjam metas que sejam possíveis de você atingir, que vai te ajudar, porque às vezes o teu problema é não esquecer de desligar a máquina, de cuidar bem do equipamento, de não ter falta atestados, ter um bom relacionamento entre ali o time. Você vai produzir mais, porque eu vejo muitas empresas que às vezes elas não fazem o básico, o simples, o que funciona. Você está querendo no jiu-jitsu, o seu simples que funciona. Quer colocar muita coisa e às vezes não quer, eu não vou pagar mais nada para ninguém. A questão não é pagar mais nada, a gente qual que é a linha final, ela fica melhor ou pior. E aí eu até jogo contra, né? Porque no caso assim, o empresário falou assim, mas muito obrigado pela dica, eu vou fazer isso aí. Eu falei assim, olha, faz um rascunho simples para você pensar no teu pessoal, como é que você produz mais, com mais resultado. Não queira inventar um monte de coisa, porque você não vai dar conta de fazer tudo isso. E aí você começa a fazer aqueles projetos mirabolantes que vai cair por terra. Ele não é efetivo, né? Então, assim, essa efetividade da aplicação dos recursos humanos nas indústrias hoje, que eu vejo que está fazendo a diferença. Porque pelo menos você tem pessoas que estão... você tem transparência do que você quer fazer, você comunica bem os teus valores, você comunica bem aonde você quer chegar, as pessoas se sentem pertencentes. Então eu quis trazer esses dois casos práticos, porque isso é o que acontece no dia a dia. E a não ser que, claro, quando você tem uma estrutura já preparada, já madura, com todos os processos funcionando,
você pode falar assim, aplicar várias coisas ao mesmo tempo, porém nenhuma delas você vai trabalhar sem pensar em resultado, né? Não, isso que você falou é interessante porque todo dia a gente vê e conversa com muita gente e os RHs, não, que eu preciso implantar aqui uma metodologia, XPTO, fazer isso, e a gente olha para cara, mas a empresa não tem o básico, né? O que é o básico no RH que a gente acredita, né? Poxa, não tem um processo de recrutamento e seleção já desenhado, não tem um cargo, né, desenhado, não tem, você não, beleza, essa pessoa aqui que vai sentar nessa cadeira, o que ela tem que fazer? Quais são os objetivos de onde que ela tem que chegar? O que ela pode, onde que ela pode fazer? A gente estava discutindo isso no carro aqui, vindo aqui pro podcast, cara, como é que eu consigo fazer que o meu colaborador olhe e fale tipo, que quer ganhar mais do que a meta tá ali passado para ele, e como é que eu consigo deixar isso claro para ele? Isso tá tudo dentro ali de coisas básicas do cargo. Então, eu vou pensar em avaliação de desempenho, de alta performance para poder premiar. Então, se eu não fiz esse básico, você acha que hoje isso na indústria, Marcelo, porque a impressão que eu tenho, então pode ser uma impressão totalmente errada, mas a impressão que eu tenho é que a prestação de serviço, por lidar diretamente com gente, por ter esse compromisso, né, de capacitação direta da pessoa ali, não tem muita máquina para fazer as coisas por trás, né? A saúde também, que é um tipo de prestação de serviço, claro, mas a saúde também tem esse tete-a-tete pessoal. Acho que a indústria ela ficou um pouco relegada assim poxa, lá é lugar de máquina, investimento muito pesado em máquina para poder aumentar a produção, e o pessoal em segundo plano. Você acha que isso fez com que também o RH da indústria ficasse um pouco atrasado assim, e agora está tentando recuperar esse tempo, mas já olhando para lá na frente sem ter feito o presente ainda? Vocês estão fazendo umas perguntas fáceis aqui. Não tinha nenhuma difícil, uma mais complexa, assim e tal. Eu vou pegar a gente pergunta conforme o nível da pessoa. Tá. Então eu vou baixar a régua aqui, porque tá complicado o negócio. Fazer frase pronta, frase de efeito, pegar conceito de livro aqui não é difícil. Responder isso eu vou tentar me aproximar, eu vou dar talvez a minha opinião, porque tudo que nós estamos falando é muito complexo, tá? E eu também vivo sob uma experiência de erro e acerto desde que eu nasci. E conforme a gente vai amadurecendo um pouco, você vai aprendendo a errar menos. Vai falar que não erra, mentira. Tá? Primeiro eu vou pegar a frase do César e depois vou na linha de raciocínio da pergunta que você me fez. Você falou do one-to-one. Tá? Essa conversa tete-a-tete, um a um que nós falamos, aqui, tão falada hoje no mundo corporativo, tem uma particularidade. Nós precisamos, para que isso verdadeiramente tenha eficácia lá na ponta, nós precisamos que essa conversa seja feita primeiro preparando aquele que vai conduzir essa conversa, para entender que ela não é uma via de mão única. E para entender que nós só vamos conseguir fazer um one-to-one, esse um a um bem feito, quando nós nos esvaziarmos um pouquinho de uma coisa chamada ego. Nós temos um nível, todos nós temos um nível de vaidade muito grande, as coisas que nós sabemos, as coisas que nós vivenciamos. Esses dias eu estava apresentando um programa, e no programa a pergunta, né, foi mais ou menos sobre isso. Eu falei, cara, eu tenho que matar a vaidade do Marcelo todo dia, porque o Marcelo é um cara vaidoso. E principalmente quanto mais você estuda sobre determinadas coisas, estudei sobre engenharia, estudei sobre direito, estudei sobre a parte de humanas, uma série de coisas, mais vaidoso a gente vai ficando. Menos empático nós vamos ficando, porque eu acho que tudo se move pela minha perspectiva. E o verdadeiro um a um que a gente faz de amadurecimento com as equipes está ligado a você dar direcionamento. É um processo que ficou até meio pejorativo no mercado, mas que eu gosto e eu respeito demais, é o processo de coaching. Que na verdade nada mais é do que um processo investigativo, a partir das falas do seu interlocutor, entendendo os seus contextos, suas realidades. E aí sim eu consigo ficar mais aderente à conversa com ele. Um a um significa eu entender aquela pessoa da qual eu trabalho, que ela vem de experiências de vida, de contexto de família, e que talvez atravessam gerações antes dos pais dele. E foi se instaurando conhecimentos que foram repassados para ele, nem sabe por que ele tem aquilo.
Então, a primeira coisa, o 1 a 1 que nós falamos, ele está intrinsecamente ligado a um processo de método ágil, a um processo de aproximação da gente identificar a causa raiz do que a gente consegue, do que a gente não consegue, das conformidades e não conformidades, e aí sim a gente criar planos de curto prazo, de médio prazo, para que a gente consiga superar essa diversidade. É na divergência que nós encontramos a oportunidade de melhorias, e não no confronto. Quando divergimos, temos a oportunidade de melhorar. Quando confrontamos, queremos subjugar. Então, voltando dentro dessa linha do 1 a 1 que você falou. Esse processo todo vem acompanhado de métodos ágeis. E por que se mudou isso? Porque para com essa história de eu dou o bizu, eu sou o chefe, eu tenho o caminho, faz o que eu fiz, olha o meu modelo. Cara, esquece. Se meu filho perguntar hoje para mim, pai, se eu seguir os seus passos, cara, vai dar tudo errado. Pode colocar outros passos, constrói outra história, que o que eu fiz para minha época era uma coisa, para a sua época é outra completamente diferente. Me matei de estudar em banco de faculdade e tal, porque talvez meu filho pode ter desaprendizado muito mais rápido que o meu, de uma forma muito diferente. E não estou condenando, por favor, eu sou acadêmico, eu sou da academia, tá? Mas eu não estou condenando, eu estou dizendo o seguinte, o método de aprendizado não se dá mais por uma única mão, por um único caminho, por um único canal, não é suficiente. Não é que eu não preciso dele, eu preciso dele. Mas ele se complementa através de uma série de outros processos de instauração de conhecimento e de informação. E como trabalhar essa infinidade de informações que nós temos hoje? Loucura. Esse é o frenesi. Essa é a grande sacada que nós temos que encontrar para o dia a dia. É como ter tanta informação e saber trabalhar ela. Porque um monte de informação, você falou aqui, eu tenho um monte de número, um monte de coisa. Nem usa. Eu dou exemplo. Eu lembro os primeiros dashes que eu criava para poder olhar a performance de empresa. Nossa, rapaz, era páginas e páginas de dash. O que eu fazia com aquilo? Rapaz, nem eu sabia para que eu fazia com aquilo. Perdi um tempão montando tudo aquilo. Depois eu fui descobrir, cara, menos é mais. Nesse aspecto. Tá? Menos coisas para produzir, coisas mais objetivas, que eu tenha ação concreta, ação de curto prazo, e eu consiga ir medindo a evolução disso, faz sentido. Então, quando nós falamos no 1 a 1, ele está ligado a um processo de método ágil. E o processo de método ágil está ligado a eu criar cadências e determinar mais claro o que o indivíduo precisa fazer. Vamos dar um exemplo? Eu sento para fazer um 1 a 1 com você. Vamos imaginar que você é o meu gerente de marketing. Geralmente eu, na qualidade de teu chefe, eu vou ter pontos a dizer que você não está em conformidade com alguma coisa. Cadê que eu te ouvi? É eu apontando o que você tem que fazer, aonde está certo e está errado, sobre a minha ótica, sobre o meu julgamento. Exato, você falando já passou aqui na minha cabeça várias vezes, né? Eu fui fazer o famoso one-on-one com o pessoal do meu time e acabou o feedback ali, saí. Falei, cara, tipo, aquilo foi um monólogo, foi uma ordem. Eu comecei a dar um monte de ordem, falou, não, isso aqui você tem que melhorar. Você fez a reunião de ordem. Você foi a reunião de despacho. Você tem que melhorar nisso, esse ponto aqui não tá legal, isso aqui, cara, você tem que ir para esse caminho, beleza? Bom, beleza, legal. Valeu, chefe, até mais. Isso que ele não vai falar, que ele ficou pé da vida contigo, quando eu cansei de fazer isso. Mas olha, eu fico atento para não cometer esse erro, que ele é muito fácil. É o meu ego falando. É eu contar a história de sucesso minha e mostrar como se ele tivesse que agir naquela situação. Cara, ele é um indivíduo completamente diferente de mim. E pode ser que ele tenha meios muito mais eficazes de atingir aquilo que eu quero que ele faça, não sendo do meu jeito. Ele não precisa ser, e até prefiro que não seja. Quero que ele seja diferente, provocações diferentes, caminhos diferentes, direcionamentos diferentes. O 1 a 1 é mais para eu poder dizer, cara, temos esse desafio. Qual é a tua perspectiva? Como você enxerga isso? O meu papel é ir alinhando para saber, cara, está muito fora ou está muito dentro. E se está muito fora, talvez eu que estou errado, não sei, vamos repensar, me mostra, me demonstra. Tenta transformar isso em números ou no algoritmo para que eu possa enxergar isso de uma maneira reprodutiva e escalável para a gente colocar isso dentro da organização do teu fluxo, da tua área ou da tua unidade de recurso. Então, nós precisamos entender que o 1 a 1 é muito mais, ele não é uma reunião de feedback. Ele é uma reunião de alinhamento de expectativas organizacionais e de área. Como que, sistemicamente, você consegue, através do teu processo aqui, ajudar num sistema complexo chamado organização e quais são as contribuições e as neutralizações de problemas que a tua área pode contribuir para esse todo. Esse é um ponto. Método ágil, muito forte isso que você falou, e isso precisa ser bem conduzido. Isso não é eu usando a minha capacidade de líder ou o aprendizado instaurado que eu tenho, dizendo para você como fazer, porque senão eu continuo deixando você numa posição de mediocridade, me obedecendo naquilo que eu estou te dizendo. Eu quero que as pessoas me contrariem. Eu quero.
Eu brinco com as pessoas, cara, mas vem com fundamento. Eu sempre falo, não senta aqui contrariar por contrariar. Contraria, me mostra um elemento, me mostra um argumento, me mostra uma lógica, me mostra uma relação de causa e efeito. Eu mudo de opinião na hora. E a capacidade que nós precisamos para liderar pessoas é a capacidade de mudar de opinião. Outro ponto, voltando aqui para a tua pergunta, que as duas são do milhão, né? Quando nós falamos dentro desses contextos, até aproveitando a tua fala do cargos e salários aqui, de um monte de indicador, uma série de coisas, simplicidade. Nós temos um contexto que nós falamos simples, ágil e descomplicado. Esse é o conceito de MVP. Né? Quando você vai fazer um projeto, o conceito de MVP, simples, ágil e descomplicado. O que nós precisamos? Usar isso de verdade, de fato, nas nossas relações. Todos os métodos ágeis que surgiram, seja 4DX da Franklin Covey, seja o OKR, que nasceu lá na Intel, todos os métodos que nós conhecemos, Scrum, muito utilizado dentro da área de tecnologia, todos eles querem o quê? Diminuir o interstício onde nós sentamos para fazer um alinhamento daquilo que foi programado e o que foi realizado, para que a gente tenha a capacidade de resolver aquilo num tempo, num lapso temporal menor e ajustando as variações que acontecem dentro de todo o processo de execução. E um outro processo é o engajamento do indivíduo, que cada um dos métodos ele procura engajamento em algum das fases do método, tá? Porque o indivíduo é responsável pelo aquilo que ele produz, e não eu que sou o líder dele. Na verdade, o indivíduo tem que ser mais inteligente, ele tem que ser mais capaz, ele tem que ter mais capacidade preditiva, ele tem que ter mais capacidade corretiva do que eu que sou o líder. Eu, como líder, deveria, em tese, que é o que não acontece e nós precisamos amadurecer isso dentro das organizações, ajudar ele a buscar o recurso necessário, mas tem que me dizer o caminho é ele, e não eu. Quando eu estou dizendo o caminho, tem um conceito que nós falamos, isso para áreas administrativas é mais forte, um líder não poderia ter mais de 8 liderados direto. É o limite que uma pessoa consegue para poder despachar. As pessoas começam a olhar as horas do dia, você tem um monte de contingência que você tem que corrigir e despachar com as pessoas. O ideal seria que não se ultrapassasse de 8, é um número meio que o pessoal usa como média de mercado. Mas isso não se aplica à área de produção. Porque a área de produção, às vezes, você tem um líder comandando vários liderados. Então, eu preciso, para poder aplicar esse conceito, que algumas pessoas estejam mais preparadas a poder fazer repasse e um a um com outras pessoas. Mesmo que eles não sejam os chefes daquelas pessoas, mas que eles sejam influenciadores, coaches, mentores. Ou seja, ter times que param para discutir objetivamente causa e efeito do que nós temos no dia a dia, eu acho que é um grande caminho para a gente melhorar a indústria da transformação hoje no Brasil. Muito bom. Eu queria, você deu algumas, não sei se tem mais algum tempo aí, mas é só, a gente falou de one-on-one, feedback, mas assim, dentro da indústria, como é que você vê hoje? Você falou algumas coisas de causa raiz, de análises preditivas, e a gente vai para uma área de ciência de dados e People Analytics, tudo. Eu vejo esse movimento hoje crescendo, que até então a gente só, o indicador talvez de 11 de cada 10 RHs que você pergunta, qual é o seu indicador principal? Ele vai dizer, é o turnover. Absenteísmo e turnover. Absenteísmo e turnover. Só que é o seguinte, aí quando as pessoas falam para mim do absenteísmo, eu falo assim, qual é a causa raiz? Você estudou a causa raiz ou a gente está limitado a percentuais? Porque às vezes a causa raiz do teu turnover que geralmente eles colocam, é o líder, ou é o salário, mas você não vê a questão da vida da pessoa. Qual é o perfil dessas pessoas, o turnover, que é agora um refinamento, a gente entrando para a ciência de dados mesmo. Como é que você trabalha hoje, como é que você vê a importância da utilização de dados transformado em informações para você conhecer o teu contexto de pessoas hoje dentro da indústria? Bacana. Como nós temos vários tipos de indústrias diferentes, de atividades econômicas diferentes, quanto mais transitória ou mais sazonal é a atividade, naturalmente esse número vai ser maior. Né? Quando eu penso numa indústria sazonal, isso vai ter um turnover natural em determinadas épocas do ano, porque ela trabalha sobre safra, sobre demanda, sobre sazonalidade. Tá? Primeiro ponto importante, alto ou baixo baseado em quê? Esse é o primeiro ponto. Tem um monte de gente que apresenta número de turnover e fala assim, nossa, meu turnover está 6%. Alto ou baixo? Sei lá. Baseado no quê? Baseado nas empresas do meu segmento, ok? Já pode ser um pressuposto de análise comparativa. Mas baseado na tua estratégia, no teu negócio, no direcionamento do teu negócio, vamos usar, talvez eu vou dar uma explicação, não quero falar muito sobre nome de empresa, mas vou usar um segmento. Tá?
Alguns segmentos são transitórios para alguns tipos de posição. Então, vamos imaginar que eu tenho uma universidade. E na universidade eu tenho lá um cargo que é o auxiliar de secretaria, vamos imaginar. Uma pessoa que faz serviços mais simples, burocráticos, administrativos dentro de secretaria, como atas, reuniões, relatórios, né? Livro de chamada, presença, seja sistema manual online, alguma coisa nesse sentido. E eu vou falar uma coisa para você. Carreira? Não, queridão. Carreira como auxiliar, assistente de secretaria, não vai ter. E é uma atividade transitória. Você está usando aquilo ali para você ter um aprendizado e um amadurecimento profissional. E das duas, uma. Dentro de uma área educacional, para você poder ter posições, você vai para cargos gerenciais ou você vai para a área educacional. Exato. Você não vai crescer como analista super sênior de secretaria. Não existe isso. Uma vez eu conversando com um empresário, justamente sobre esse ponto assim, de cargos de transição, né? No caso dele ali era no departamento de vendas mesmo, era um determinado tipo de perfil de vendedor ali. Ele falou, cara, o vendedor aqui na minha empresa é o seguinte, ele quer comprar uma moto dele, a primeira motinha dele, ele vai comprar a primeira motinha dele e vai vazar. E tá tudo bem, eu já sei disso. Eu vou tentar fazer com ele compensar. Entender e aceitar isso é que é lindo. É porque você entende que você cumpre uma função social com aquele tipo de mão de obra ou de posição que você disponibiliza no mercado. A minha posição é de inclusão e aprendizagem para o primeiro emprego. Estou dando hipoteticamente isso, que é esse exemplo que você deu. Para conquistar um objetivo específico. E existe um turnover maior para esse tipo de posição. Diferente quando nós olhamos numa indústria onde você tem operadores especializados, aí sim, aí você tem um nível de encarreiramento que você vai entrar e eu preciso ter um turnover menor, porque o aprendizado, a interface, a automação, máquina, homem, ela é muito grande e o tempo requer essa proficiência que você tem, essa proficiência que você tem no aprendizado das operações. Então, quando nós falamos em indústrias, vamos pegar aqui, quando eu falo unidade de recurso, eu estou falando de um fluxo dentro da indústria. Eu vou pegar o meu fluxo. Meu fluxo vai para a matéria-prima, vai para um setor de corte. Desse setor de corte, ele vai para 2 sistemas, chamado ou furação ou coladeira de borda. E desse setor existem outros subprocessos, mas ele vai para processos de acabamento, pintura, né? Depois vai para um processo de embalagem e vai para um processo de expedição. Lógico que eu estou diminuindo aqui a quantidade de setups que eu tenho, mas via de regra, as unidades de recurso minhas são essas. Cada indivíduo pertencente a uma unidade de recurso dessa tem maquinários específicos, processos específicos, tempo de atravessamento, qualidade, conformidades, não conformidades. Então, quanto mais tempo esse indivíduo estiver dentro da indústria, aí sim, o indicador de rotatividade para essa mão de obra é muito importante, porque o trocar gente requer um nível de aprendizagem muito grande para quem substitui, e isso requer perda de tempo e perda de eficiência. Porque eficiência, lembra do ritmo? Eu só desempenho com maior ritmo a partir da hora que eu tenho mais conhecimento. Tá? Tem uma teoria chamada teoria de Chandler. Quando você muda um processo, uma nova forma de executar alguma coisa, antes de você ganhar o tempo do desenho daquele novo processo que foi estabelecido, você perde tempo, porque eu tenho tempo de aprendizagem. E eu executo uma aprendizagem para um processo novo, para que então eu ganhe tempo na minha execução a partir desse processo instaurado. Então, nesse tipo de atividade, aí sim é melhor que eu tenha pessoas com mais longevidade. Pessoas mais longevas dentro da empresa vão ter a capacidade de exercerem ritmos produtivos melhores. Então, o meu RH precisa criar pessoas, falar dos processos, discutir, diálogos semanais, instauração de trilhas de aprendizagem, sejam elas por streaming ou trilhas de aprendizagem pessoais. Aí eu preciso de um RH bastante atuante com relação à transferência de um dos membros da gestão do conhecimento, que é o capital intelectual, da transferência desse capital intelectual para que essa pessoa possa ascender, porque se eu tenho bons auxiliares, bons operadores, eu teoricamente tenho uma chance maior de ter eficiências maiores dentro da minha cadeia produtiva. Perfeito. E aí você tocou dois assuntos, 2 dados, né? Ou 2 indicadores muito legais, que é a questão do turnover, acho que a gente falou bastante aqui, e o absenteísmo também, que você citou, né? Hoje, quais são as maiores causas que vocês têm lá de absenteísmo, assim, e como é que isso se conecta com esse momento que a gente está vivendo? Até mesmo por conta dessa questão toda que você disse aí de própria remuneração, próprio estado, né, de trabalho que essas pessoas têm na indústria. Boa, ótimo. A pergunta é boa quando a gente sabe a resposta. Se eu não soubesse, eu ia ficar louco aqui com você, né? Então a pergunta é boa. Dentro da minha realidade,
do tipo de indústria a qual eu pertenço, a qual eu atuo hoje, nós temos muito absenteísmo, tá? Por fadiga. Agora, como que você consegue descobrir isso? Bons programas epidemiológicos. Quando eu estudo a causa central do CID, né? Vamos imaginar, cada tipo de afastamento você tem um CID, Código Internacional de Doença. Vai ter o tipo de doença ou de lesão que ele teve. Essa lesão eu vou para um dado estatístico. E eu começo a confrontar isso com as unidades de recursos, com os departamentos, com os setores, com os fluxos de trabalho. E quando eu percebo que determinado processo ou determinado fluxo tem uma incidência maior para determinada GIA, por exemplo, imagina, eu tenho muito problema de dores lombares. Mas espera um pouquinho. Por que essas dores incidem mais sobre esse tipo de departamento? Quais são os movimentos repetitivos? Qual é o tipo de carga de trabalho que existe? Qual o nível de esforço para nível de pausas? Porque isso tudo vai cair num estudo chamado epidemiologia, onde nós vamos entender qual é a relação carga, máquina, homem. E dentro disso eu vou entender que talvez eu possa melhorar meu processo, adaptando o meu processo, criando até pausa. Pode ser que seja melhor para a produtividade. A eficiência, às vezes as pessoas falam assim, mas vai dar pausa? Vai piorar a eficiência? Não sei. Exercícios físicos, ginástica laboral, pausas em determinadas intermitências de trabalho pode ser importante. Então, estudar a causa está ligado a estudar os efeitos e qual é a causa raiz desses efeitos. E assim criar situações preditivas. Bacana, bacana. Bom, Marcelo, a gente está entrando aqui, né, nos nossos minutos finais aí. Eu queria te fazer uma última pergunta. Passou rápido, né? Passou rápido. Louco, o papo quando é bom é assim, rápido, né? Passa rápido. E, lógico, a gente vai te convidar também para poder vir. Você, não vou falar que você é uma enciclopédia, não, porque senão eu vou dedurar a minha idade, né? Eu falo assim, enciclopédia, o que é isso, né? Outro dia a gente estava falando da Barça ali, tinha gente lá no departamento que não fazia Barça. Era um livro de couro, né? Que tinha... Enfim. Bom, eu queria entender, dentro de tudo que a gente conversou até aqui, traça pra gente aí um perfil, né? Para você que está assistindo aí, ouvindo a gente até agora, que tipo de perfil você acredita que um profissional de RH precisa de ter para poder ser realmente estratégico dentro da indústria? Tenta tangibilizar para a gente aqui alguns tópicos aí, tipo de perfil que você acha que esse profissional vai ter mais chance de sucesso lá dentro. Tá bom. Bom, se eu pensar em competências e conhecimentos inerentes, se eu pensar em conhecimentos e competências inerentes à área de RH, eu vou falar conhecimento sobre personalidades, conhecimento de comunicação, empatia. Isso daqui eu não vou nem chover muito no molhado. Vamos pensar que outros tipos de habilidades seriam importantes para um profissional de RH. Primeiro, entender um pouquinho de conceitos básicos de produtividade, de eficiência, seria muito importante. Porque essa pessoa, senão parece que ele é o ET que fala das pessoas, mas não entende como essas pessoas interagem com o resultado. Então, entender as interfaces, os frameworks utilizados para que o indivíduo, em contextos de alocação de recursos, como que ele interfere no resultado, é um conhecimento elementar para uma pessoa de RH hoje atuante, principalmente dentro da indústria. Então, entender hoje os principais frameworks de trabalho numa indústria, entender a relação de custo, entender a relação de causa e efeito, são elementos indispensáveis para um bom profissional de RH. Além disso, o bom profissional de RH tem que ser bom com números. Não tem como um profissional de RH hoje ficar alheio indicadores, números, custo, né? Relação custo-benefício. Às vezes as pessoas vêm com determinadas propostas conversar comigo e falam, tá, e esse recurso sai da onde? Eu topo tudo. Se você me justificar de onde sai o recurso e quanto que nós, enquanto time, porque tem uma história que eu brinco assim, a piada é boa quando os dois dão risada. Se só você der risada, a piada não foi boa para mim. E a relação de trabalho é assim, ela é boa quando ela é boa para os dois lados, para quem paga e para quem recebe. Sempre quem recebe acho que está recebendo menos, sempre quem paga acho que está pagando muito. Então nós precisamos equalizar entregas, vamos sair do ganho e vamos equalizar para entregas. Qual é a sua expectativa aqui dentro?
quando eu entro com uma pessoa, faço aquele alinhamento. É importante alinhar expectativas, até para poder dizer para você está dentro ou está fora das suas expectativas. É melhor você encontrar um outro lugar para você poder suprir essas expectativas. E o profissional de RH tem que ter uma característica, além dessas duas que eu falei, saber fazer papo reto. Na minha jornada, eu aprendi muito essa história de papo reto. Tá? Eu sempre brinco que não tem na minha época, porque a minha época é agora. A minha época é hoje, é nesse instante. Mas durante a minha jornada de aprendizado, eu aprendi que os papos retos são aqueles que nos levam para o melhor caminho, na maior velocidade possível, com o menor nível de atrito possível, porque atrito o ser humano sempre vai ter. Então, profissional de RH que sabe fazer papo reto, escutar o outro, é uma característica que eu vou dizer que esse cara vai ter muito sucesso. Não é o quanto você fala, é o quanto as pessoas te entendem e a sua capacidade de envolver e engajar as pessoas num determinado sentido. Porque os sentidos às vezes vão mudando, conforme a dinâmica, a estratégia. O sentido da organização muda, mas não pode mudar o jeito que a gente caminha. Isso são os nossos princípios. Valores são temporais e eles mudam conforme o tempo que nós vivemos. Agora, princípios são atemporais e é isso que nos dá norte e faz a gente seguir alguém. Muito bom, muito bom. E até, pessoal, uma dica interessante que eu vi outro dia, também de uma gestora de RH, porque sabedora desse gap que os profissionais de RH hoje têm, porque basicamente quem está no RH, né, ou o profissional algum deles ali de formado em administração, grande maioria vem da área de psicologia ou da própria formação em gestão técnica de RH ou gestão de recursos humanos. Então, são naturalmente pessoas que mais vêm da humanas do que da exatas e acaba se escondendo ou tendo mesmo dificuldade realmente em lidar com essa parte mais lógica e racional, números e tudo mais. Então, eu achei muito interessante o case dela, que ela falou assim, cara, eu sei que eu sou uma pessoa limitada. Me dá uma planilha na minha mão, eu vou levar 3 horas para fazer, coisa que o Joãozinho faria em 15 minutos. O que eu vou fazer, né? Vou contratar o Joãozinho para o RH. Então ela começou a montar um time de RH com economista, que municia ela de dados para onde que o mercado está indo, com pessoas estatísticos para poder cuidar de People Analytics. Então não era ela que tinha que ficar, ela como gestora, ela lógico, ela foi aprendendo com eles, mas elas tinham os especialistas ali dentro que davam esse suporte para ela. Eu achei sensacional esse modelo. Eu falei, cara, muito bacana, porque hoje não é muita realidade, né? Você vê o pessoal do RH falando por quê? É o psicólogo que faz a contratação, aí é outro psicólogo que faz o T&D, né? Me lembro que quando me fizeram o convite lá atrás, bem antes da sua época ainda lá na BRH. Não, fala de época, assim, não, pra que isso? Na BRH me chamaram para poder ser... Wilson, vem ser diretor de marketing da BRH aqui e tal. Eu falei, gente, mas eu imaginava, sonhava em que eu ia ter uma empresa, né, que trabalhava com RH. Gente, mas eu não entendo nada de RH. Eu sou gestor de marketing. Por que vocês estão querendo me chamar para ser diretor da BRH? E a pessoa falou assim, justamente por isso. Porque aqui o pessoal é só de RH. Eu preciso de uma pessoa que entende de marketing aqui. Então, acho que é algo válido também, né? Para você poder montar uma equipe de multidisciplinar ali para uma área tão estratégica. A pessoa aprofunda naquele que é o grande vertical dela, que são pessoas, a psicologia, os conhecimentos das ciências comportamentais. Você tem que aprofundar nisso. Isso tem que ser muito bom, né? Porque é o teu core, gente. E você pode ter parceiros estratégicos, mas uma coisa importante. Quando eu falo do parceiro matemático, do parceiro economista, por exemplo, eu tenho uma pessoa que trabalhou muito tempo comigo. Eu no começo eu mexia muito com planilha, gostava de planilha, de forma. Aí chegou uma hora que eu falei, rapaz, se eu ficar pendurado nessa planilha aqui, eu não vou evoluir. Eu preciso aprender outras coisas, mas eu preciso de alguém que faça isso aqui bem feito, tá? E aí eu conheci um cara que faz isso, não é muito bem feito, é muito bem feito. Era o Gustavo, era um amigo meu. E o que eu fazia? Cara, pra que eu vou me matar se esse cara faz 10 vezes melhor que eu e mais rápido? Agora, eu preciso entender o que aquela ferramenta pode me dar. Então, eu não posso simplesmente abdicar e entregar na mão de alguém. Eu preciso saber qual é a capacidade que a ferramenta ou o framework me dá. Então, eu posso estudar ele não para ser o grande especialista, mas para eu saber que recursos e que soluções eu posso extrair daquele framework. Aí sim eu posso colocar na mão de um especialista para que eu saiba o que cobrar dele. Faz todo sentido. Para que eu possa tomar melhores decisões, né? Bom, obrigado, Marcelo. Obrigado mesmo aí pelo teu tempo. Eu sei que o teu tempo é muito precioso.
É caro também, tá, gente? A gente está pagando caro aqui pro Marcelo. Eu vou dobrar hoje, tá? E muito obrigado aí por contribuir. Eu acho que foi sensacional. Já fica o convite já para quando encaixar aí na sua agenda a gente conversar. Temos muitos outros assuntos aí para poder aprofundar. E obrigado mesmo aí por toda a parceria que você tem tido com a gente durante esses anos também, Marcelo. Obrigado para mim. Falar do Marcelo, como disse já desde o início, né? Aqui é uma pessoa que eu admiro muito. Porra, é um prazer muito grande poder contar aqui contigo, você participar do nosso podcast, nos dá esse privilégio e já prepara a agenda que, assim, é difícil, mas a gente dá a gente fica tentando, pelo menos, né? A gente fica mandando convite para os mais diversos temas que a gente tiver aqui. Obrigadão e para todo mundo que está nos ouvindo, curtam os nossos conteúdos e cada vez a gente vai evoluir ainda mais nos temas e discussões. Maravilha. Obrigado pelo convite, Will. Obrigado pelo convite, César. Eu não sou admirador da ferramenta que vocês fizeram, eu sou admirador da transformação que vocês fazem através da ferramenta que vocês desenvolveram e está no Brasil todo e até fora do país hoje. Então, obrigado por eu estar aqui, podendo falar, trocar ideias com vocês. É sempre um prazer. Vocês vão ter sempre a minha mente, meu coração à disposição de vocês. Obrigado. Valeu, obrigado pessoal. Até a próxima. Até.